Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de construção de compiladores. Nesta aula a gente vai dar continuidade ao tópico anterior, que é sobre análise semântica. Agora a gente vai começar a falar sobre a tabela de símbolos, que é a forma clássica de a gente conseguir capturar a sensitividade ao contexto que a gente precisa para fazer o compilador e lembrar de alguns tipos de detalhes que foram ignorados na análise sintática, que são associados aos nomes. Então, por exemplo, o tipo de variável, o tipo de retorno, os argumentos do procedimento. Tudo isso é fundamental para a gente ter as tarefas essenciais aí para detectar erros semânticos e também para gerar código posteriormente. Bom, uma tabela de símbolos, na verdade, é uma tabela que vai armazenar os símbolos, que são os nomes. E a gente pode ter uma estrutura qualquer que a gente queira para essa tabela, dependendo do que a gente quer fazer. Aqui está um exemplo, né, de atributos para uma determinada variável. Então, para uma variável, eu posso ter lá, por exemplo, uma cadeia, que é a cadeia que é o lexema, que é o nome da variável, o tipo do token que foi gerado, a categoria, o tipo da variável, no caso aqui inteiro, né, a variável i, e o valor. Também posso armazenar informações de função, por exemplo, ali na segunda linha. Eu tenho uma cadeia, o lexema fat, escolhi uma função, que foi identificado pelo token identificador, e a categoria ali de procedimento, né, não é função, é procedimento. Como é um procedimento, a gente não tem tipo, a gente não tem valor associado. E ali embaixo, na terceira linha, usando uma tabela de símbolos para armazenar um valor de uma constante numérica. Né? A cadeia número 2, o tipo do token é o num, categoria não precisa, porque o token num só tem um tipo, e o tipo da constante numérica é inteiro, e o valor ali é 2. Certo? Então, dá para a gente usar a tabela de símbolos para armazenar qualquer coisa. Tudo que a gente precisar, a gente pode criar colunas lá e sair usando. Né? Nesse exemplo, eu estou usando uma única tabela para armazenar diferentes categorias de símbolos. Daria para separar, daria para criar uma tabela só, e aí cada opção vai ter seus prós e contras. Tá? Ali no final, eu ainda falo que, por exemplo, se eu estiver armazenando um vetor, né, um array, eu teria que armazenar na tabela de símbolos o tamanho do vetor, o valor dos seus limites, até onde que ele vai, e esse tipo de coisa. A gente vai precisar de 3 operações básicas numa tabela de símbolos. Inserir, que é armazenar informações lá, assim que passou a declaração ou o uso daquele símbolo. A verificação é quando eu estou utilizando pela segunda ou terceira vez um elemento e eu quero lembrar das informações que estão associadas com aquele elemento. E remover é quando aquele elemento se torna inacessível. Quer dizer, durante o processo de compilação, a vigência, a validade daquele elemento não é mais existente. Então a gente remove da tabela de símbolos. Bom, algumas questões de projeto aí, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é na eficiência, né? Como é uma tabela que ela é acessada durante toda a compilação, a gente tem que pensar um pouco na eficiência. A implementação, a gente geralmente usa uma implementação dinâmica, né? Porque a gente já tem atualmente uma capacidade de processamento que basicamente torna indiferente se você está trabalhando com um array estático ou dinâmico. Né? O array estático ele tem um tamanho declarado e a gente vai acessando as posições, só que o tamanho é fixo. E uma tabela dinâmica ele pode ser redimensionada à medida que vai sendo usada. E como eu disse, né, como a gente não tem mais esse tipo de limitação nos computadores hoje, dá para trabalhar com tabela dinâmica tranquilamente. As estruturas de dados, geralmente é uma lista, uma matriz, que é uma estrutura mais simples. Podemos usar árvores de busca, né, por exemplo, uma árvore B, uma árvore AVL, que tem uma indexação com base no símbolo, ou uma tabela de espalhamento, né, uma tabela hash, que é uma forma bem eficiente e simples de implementar. Tá? E isso vai facilitar a nossa busca, né? Porque a gente pode fazer o acesso sequencial, ou seja, eu busco, que eu quero achar um elemento, eu busco ele a partir da posição 1, depois da posição 2, posição 3 até encontrar, o que não é eficiente, ou eu uso uma busca, né, já inerente à minha estrutura de dados. Se eu estiver usando uma árvore de busca, eu posso usar essa busca usando a árvore de busca, uma busca binária. Se eu estiver usando a tabela de espalhamento, posso usar uma função hash para poder encontrar imediatamente a posição da tabela de acordo com o símbolo. O tamanho da tabela também varia muito, né? Tipicamente de algumas centenas a milhares de linhas. Né? Depende da forma de implementação, mas como eu falei, na implementação dinâmica não tem que se preocupar muito com isso. Outra questão de projeto é você trabalhar com uma única tabela ou várias tabelas. Isso muda porque cada tipo de declaração, cada tipo de símbolo tem diferentes informações. Então, como eu mostrei nesse exemplo aqui, para uma variável eu vou querer guardar, por exemplo, o tipo da variável, o valor dela, se ela estiver armazenado como uma constante, esse tipo de coisa.
Como procedimento, eu não preciso armazenar o tipo dele, porque ele não tem. Procedimento é um subprograma que você executa que não tem retorno. Então, cada tipo de elemento que eu vou armazenar vai ter um conjunto de atributos válidos. Se eu quiser trabalhar com uma única tabela, eu vou ter que tolerar na minha tabela posições vazias, como no exemplo que eu acabei de mostrar. Outra coisa que eu posso fazer é trabalhar com uma tabela para cada tipo de estrutura, e aí cada uma vai ter os seus elementos específicos. E também é uma questão de implementação aí que dá para você escolher. E outra questão dos diferentes escopos. Eu posso trabalhar com uma única tabela que guarda todos os escopos, ou uma tabela para cada escopo. A gente vai ver daqui a pouco aí uma demonstração onde a gente vai trabalhar com múltiplos escopos sendo armazenados em tabelas diferentes, que é um jeito mais natural de trabalhar. Vamos então falar um pouco de escopo, né? Qual que é a ideia? É você conseguir associar um escopo dentro do programa, conceito de escopo, né, de variáveis, de funções, de nomes no geral, né, com as tabelas de símbolo. E a gente vai ter que lidar com a situação onde aparecem diferentes identificadores, que são coisas diferentes, mas que reaproveitam o mesmo nome, mas em níveis diferentes de escopo. Certo? E aí a gente vai ter que se preocupar em lidar com essa similaridade de nomes. Geralmente a gente tem duas regras, que é a declaração antes do uso e o alinhamento mais próximo. Vamos ver um exemplo aqui do que eu estou dizendo, o que eu estou falando, né? O conceito de escopo em linguagem de programação, a gente estuda isso em disciplinas de paradigmas e linguagens de programação. Tá? Quando a gente fala de programação estruturada, programação funcional, todas as linguagens têm o conceito de escopo em diferentes momentos. Né? O que a gente está mais acostumado a trabalhar é o escopo estático, que é o escopo que aparece no programa e ele independe da execução do programa. Tá? Olha esse exemplo aqui de uma linguagem de programação estilo Pascal. A gente tem aqui, deixa eu apontar aqui. A gente tem aqui uma declaração do programa, as variáveis aqui I e J, certo? Que foram declaradas no escopo do programa, e o corpo do programa está aqui embaixo, ó, certo? Então, o begin e o end, né, no Pascal, ele aparece depois das declarações intermediárias. A gente tem uma função f, que é a função que está dentro do programa. Aqui está as variáveis locais da função f, e aqui está o corpo do f. Ó. O corpo do f está aqui. Aqui tem dois procedimentos que estão dentro do f, o g e o h, cada um com suas variáveis. Aqui a gente pode perceber que a gente tem a repetição de nomes de variáveis que são locais e globais que têm o mesmo nome, a repetição de nome. Então o j, por exemplo, aqui do procedimento g, tem o mesmo nome que o j do programa x aqui. Certo? Só que esse j aqui é mais local, ele vai estar válido aqui dentro, e esse j aqui vai estar válido aqui dentro também, mas principalmente aqui no programa principal. Então a gente tem reutilização de nomes. E a gente também tem o conceito de subrotinas alinhadas. Então eu tenho o G, que está dentro do F, que está dentro do X. Tá? E esse tipo de tratamento também aparece na linguagem C. Né? Então aqui tem um exemplo do C, onde a gente tem a variável A aqui, que ela aparece depois sendo redeclarada aqui embaixo, e que é uma variável diferente. Então a gente tem aqui o escopo B1, né? Que tem a variável A declarada com valor de 1. Aí tem o escopo B2, está dentro do B1. Aí tem o B3, está dentro do B1, do B2, tá? Está dentro do B1. Quando eu for imprimir o valor aqui A, pela regra do alinhamento mais próximo, vai valer o valor desse A aqui. Por isso ele vai imprimir o valor 3, que é o valor do A mais interno, ainda que aqui fora eu tenho o A valendo 1, certo? E o B aqui vai valer 2 da mesma forma. Então ele vai imprimir 32 nessa linha aqui. Então essas duas regras de declaração antes do uso e alinhamento mais próximo são bastante comuns, é o que a gente acaba usando na maioria das linguagens de programação. Isso é chamado de escopo estático, e essas duas regras a gente precisa implementar no compilador para que isso passe a funcionar. O que é importante saber, né? Que essas variáveis elas vão coexistir, os nomes vão coexistir, né? E isso significa que eu tenho que conseguir acessar ambas as variáveis. Você não pode apagar uma variável A quando aparece uma nova. Você não pode sumir com a anterior, né? Ela tem que estar viva ainda, né? Então você tem que se lidar com esses diferentes escopos e os diferentes momentos da compilação. Então como que a gente lida com as operações para conseguir implementar esses escopos diferentes aí? Na hora de inserir um elemento na tabela de símbolos, eu não posso escrever por cima de declarações anteriores. Eu devo apenas ocultá-las temporariamente. Então essa é uma preocupação que eu tenho que ter na inserção. Na hora de verificar qual que é aquela variável, então apareceu lá uma variável x no programa. Eu quero achar essa variável x na tabela de símbolos. Só que tem 3x lá dentro.
eu tenho que acessar o x que tem o escopo mais próximo, ou seja, o mais dentro, né? Que é a regra do alinhamento mais próximo. E quando uma variável x deixa de valer, né, no programa, eu tenho que remover apenas aquele x que morreu. Né? As anteriores têm que continuar valendo e tem que voltar a ser a opção primária quando eu for fazer a busca. Tá? Ou seja, tem que restaurar as declarações que foram ocultadas, né, por esse aparecimento da variável mais recente. Essas preocupações vão ter que ser consideradas na implementação. Bom, geralmente na hora de inserir a gente vai verificar também, né, se o elemento já não está na tabela, para eu não inserir duas vezes o elemento na tabela. Inserir no escopo correto. A verificação, geralmente eu faço antes da inserção, como eu falei ali. E geralmente é durante o uso dos elementos. Então eu estou usando uma variável, eu estou referenciando uma função, é ali que eu vou verificar. E eu vou remover geralmente quando termina um bloco, né, quando termina tem um bloco begin-end. Quando eu termino esse bloco, eu vou remover as variáveis ali. Quando eu termino uma função, eu vou remover os argumentos da função, vou remover as variáveis locais. Isso para as linguagens que têm estruturação em blocos, né? Bom, tudo isso é muito mais fácil mostrar exemplos, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo de uma análise semântica, onde a gente vai verificar escopos usando uma tabela de símbolos. E a gente vai implementar essas duas regras aqui, que é a declaração antes do uso e o alinhamento mais próximo. Aí vocês vão ver de uma forma mais clara, mais concreta, esses conceitos todos aqui, tá? Para fazer esse exemplo, eu vou trabalhar primeiro com uma linguagem para cálculo de expressões aritméticas, onde eu tenho variáveis, tá? Então é uma evolução do exemplo da última aula, né, que a gente trabalhou com expressões simples, e aqui eu vou ter variáveis. E essas variáveis vão ser declaradas dentro de um escopo. Então como é que funciona a estrutura da minha linguagem? Eu tenho aqui a palavra let, que é a palavra que eu vou usar para fazer uma atribuição, né? E eu vou ter as variáveis, então, por exemplo, x e y. Então é uma área de declarações aqui. Aí tem a palavra-chave in, que é quando termina as declarações e começa o uso das variáveis. Então, esse exemplo aqui, let x igual a 2 mais 1, y igual a 3 mais 4. Então, aqui eu tenho uma variável x, que o valor dela é 3, a variável y, que o valor dela é 7. Aí eu vou calcular a expressão, cujo valor é x mais y, ou seja, 3 mais 7, 10. Então, essa expressão toda aqui, ela vai ser avaliada com o valor de 10. E eu posso ter valores, escopos alinhados. Eu tenho aqui, ó, x e y, declarados num escopo mais global. Aí eu tenho um escopo mais alinhado aqui, ó, uma coisa mais interna, onde eu tenho novamente o x e o y de novo. E esse y é mais um escopo alinhado ainda, ó, que eu tenho o z. Ok? Então tudo isso eu vou ter que lidar no meu programa. Algumas regrinhas que eu vou me preocupar. Primeiro, não pode haver redeclaração do mesmo nome dentro da mesma expressão. Então se eu tiver uma variável x declarada e aparecer o x de novo na mesma lista de declarações, eu vou ter um erro porque o x já foi declarado. Segunda regrinha, se um nome não estiver declarado previamente em uma expressão, vai ocorrer o erro. Então eu tenho aqui um x igual a 2, né? Essa é a única variável visível. Então quando eu fizer x mais y, ele não vai encontrar o y. Tá? Então tem que estar declarado o y, seja no escopo atual ou em algum escopo maior, mais global, certo? E o escopo de cada declaração se estende pelo corpo segundo a regra do alinhamento mais próximo. Então eu tenho aqui o x igual a 2, aí tenho o x igual a 3, quer dizer, a mesma variável, na verdade o mesmo nome, né, mas variáveis diferentes. Quando eu imprimir, quando eu usar o x aqui, vai ser o valor de 3 que vai ser avaliado. Além disso, a interação das declarações em uma lista no mesmo let é sequencial, ou seja, cada declaração já fica imediatamente disponível para a próxima na lista. Então eu declarei aqui x igual a 2, aí eu estou fazendo a declaração do y. O y já pode reutilizar o valor do x imediatamente, então o y vai valer 3 aqui. E assim por diante. Então eu tenho aqui um outro x que vai usar o valor desse x aqui, que é esse, 2, né? Então aqui vai ser 2, e y vai ser 3. Portanto, esse x aqui vai valer 5. Esse x aqui já vale o primeiro que foi declarado. Então, nessa segunda declaração, o x que vale é esse, e não esse. Ok? Porque já tem um x local aqui. E aí ele declara o y, e então no final o y que vale é o y mais próximo. Então a regra vai ser implementada desse jeito aqui. Bom, aqui tem alguns exercícios, né, para fixar, né? Aqui eu já fiz, o valor vai ser 10. Aqui vamos analisar. Eu tenho x valendo 2 e y valendo 3. Aí eu vou ter uma declaração interna. X vale x mais 1. Então qual que é o valor desse x aqui? É 2, porque veio daqui. Então esse x vale 3. Aí eu tenho o y, que vai valer um valor interno aqui, que é o z, vale 3, o x vale 4. Então vai ser x mais y mais z. O x que vai valer aqui é esse daqui. Então aqui vale 4. Qual é o y que vale? É esse aqui,
que é o mais, é o Y. Quando eu for procurar o Y aqui, qual que eu vou olhar nos escopos mais próximos, e esse é o primeiro que eu vou achar. Então, 4 mais 3 e mais 3, certo? Então, vai ser 4 mais 3 mais 3, 10. Então, o Y aqui vale 10, certo? X mais Y, 3 mais 10, 13. Ok, então vamos para a próxima demonstração para a gente ver uma implementação dessa funcionalidade aqui usando um analisador semântico. Bom, então vamos lá com a implementação do nosso analisador semântico para escopos usando tabela de símbolos. Eu já criei um programa no meu desktop aqui, ó, programa.txt, que tem aqui um exemplo dessa linguagem que eu inventei. E vamos lá para o nosso NetBeans, onde eu já criei um projeto chamado XPR-Parser3, que tem basicamente a mesma estrutura que o 2 e o 1 aqui, né? Já criei no pom.xml as dependências, já configurei para ser feita a geração do visitor também. E já configurei a classe principal que vai ser executada. Bom, para essa implementação a gente vai trabalhar com tabela de símbolos. A tabela de símbolos eu vou usar uma estrutura bem simples, baseada em lista. Né? Então, vou fazer uma estrutura usando uma lista que usa uma entrada. De cada entrada na tabela de símbolos, vai ser uma classe aqui, que vai consistir de nome, e valor. Vou calcular o valor das expressões. Né? Ok? Agora vamos fazer a tabela de símbolos. Então vai ser uma classe. A gente vai trabalhar com o conceito de uma lista. Mas eu não vou fazer uma lista sequencial. Vou fazer uma lista que usa uma função hash para busca. Na verdade já tem isso no Java pronto. Né? Basta eu implementar aqui com o código, com a interface hashmap, onde eu vou mapear, quer dizer, a chave de busca desse hash aqui vai ser uma string, e eu vou chegar como elemento da lista a entrada da tabela de símbolos. Ok? Vamos importar o hashmap e vamos construir esse hashmap no construtor da classe. Então, tabela de símbolos. Beleza. Eu vou precisar de duas funções basicamente para inserir e para verificar. Eu não vou fazer a função de remover, porque eu vou usar o conceito de múltiplos escopos para poder lidar com a remoção dos símbolos. Então vamos fazer o inserir. Inserir, eu vou aceitar um nome e um valor. Valor. Basicamente eu vou instanciar aqui, né? A entrada da tabela de símbolos. E vamos inserir na tabela de símbolos. Tabela de símbolos, ponto. Eu tenho o método put aqui, que eu vou passar para ele uma chave, que no caso aqui é o nome, e o valor, que no caso aqui é a entrada. Então vai ficar organizado na minha tabela de símbolos, né, indexado através do nome. E aí quando eu for buscar esse elemento, que vai ser o meu outro método aqui, chamando de verificar, né? Vou passar um nome, eu vou retornar. Return tabela de símbolos.get nome. Simples assim, tá? Beleza, esse método get, deixa eu só confirmar aqui, ele retorna nulo se o mapa não contém aquela chave, aquele nome, ok? Então ele já vai funcionar desse jeito aqui. Tá bom, então a gente tem uma tabela de símbolos e nossa entrada, essa é a estrutura principal. Agora a gente vai precisar lidar com os escopos, e eu vou trabalhar com o conceito de pilha. Vou criar uma classe chamada escopos. Nessa classe escopos eu vou criar uma pilha para eu armazenar os diferentes escopos que forem aparecendo, porque eu vou ter que ter a regra dos escopos mais alinhados. Né? Então sempre que aparecer um novo escopo, eu vou empilhar ele em cima do antigo, e com isso a gente vai ter a implementação correta. Em Java a gente tem uma implementação de pilha que é a lista ligada.
Eu vou ter uma pilha de tabelas. Cada vez que aparecer um escopo novo, eu vou empilhar uma tabela nova. Então, cada tabela de símbolos é para um único escopo. Certo? Então, apareceu, por exemplo, um let x igual a 2 in. Aí apareceu um outro aqui, ó, let y igual a 3. Esse escopo aqui é uma tabela de símbolos e esse escopo aqui, excluindo esse, né, é uma tabela de símbolos também. Certo? Então, eu vou ter uma tabela para cada escopo. Bom, aí a gente vai criar nossos construtores aqui, né? Com o nosso construtor scopes, que eu vou inicializar, né? Pilha de tabelas. Vou inicializar nossa lista ligada. Vou colocar aqui. E eu vou começar criando um novo escopo. Então, vou ter esse método criar novo escopo, que basicamente empilha um novo escopo. Eu vou começar o meu escopo com um escopo global. Então, sempre que eu inicializar essa classe escopos, vai ter um escopo inicial lá, garantidamente criado, que é o escopo global. Bom, também vou precisar de um método para obter o escopo atual. Onde eu vou pegar o topo da pilha, mas sem remover. Pilha de tabelas. .pick. O método pick faz isso. Ele olha o que está no topo da pilha sem remover ele. Eu vou ter que ter um método que vai percorrer os meus escopos. Na verdade, eu vou retornar uma lista. Esse método aqui, deixa eu implementar aqui. Esse método aqui, ele simplesmente retorna a minha pilha. Só que a minha pilha também é uma lista, né? A implementação do Java de pilha é a lista ligada, que inteiramente é a mesma coisa que lista, tá? Então a gente trabalha com lista e pilha de uma forma indiscriminada. Só que eu vou retornar esse cara com uma lista para poder percorrer na hora de fazer a busca. Que eu vou ter que buscar os elementos na minha tabela de símbolos, não só no topo, mas também para baixo. Porque lá dentro do escopo interno eu posso querer acessar uma variável que está lá fora do escopo global. E aí eu vou ter um último método, abandonar escopo. Eu vou fazer a função pop, ou seja, tira o elemento do topo. Por isso que eu não tenho remover na tabela de símbolos. Eu nunca vou remover símbolos de uma tabela. Eu vou remover a tabela inteira quando aquele escopo morrer. Por isso que eu tenho a função pop aqui, que já faz isso, né, com a tabela toda. Agora é hora de fazer a nossa gramática. Vamos fazer a nossa gramática. Eu já criei o arquivo.g4 aqui. Vai chamar expressões. Bom, um programa vai ser uma expressão. Uma expressão vai ser termo mais outros termos. Mais termo. Eu vou fazer só a soma, tá? Não vou fazer todas as operações aqui, porque eu não estou interessado em ficar lidando com diferentes operadores, tá? Então vai ser só a opção de soma aqui. Vamos fazer agora o termo. Então a gente não tem que se preocupar com muitas coisas aqui. O termo vai ser exp ou id ou int ou a palavra let, lista declarações em exp. De ponto e vírgula. Lista declarações vai ser uma declaração, aí separado por vírgula, outras declarações. Uma declaração vai ser um id, o igual uma expressão. A gente tem o id, que é uma regra léxica, de A a Z, ou de A maiúsculo a Z maiúsculo, ou o underline, seguido por tudo isso, ou 0 a 9, repetido 0 mais vezes.
A gente tem o número inteiro, que é de 0 a 9, uma ou mais vezes. Os espaços em branco que eu vou ignorar como sempre. Ok, então essa é a nossa gramática. Muito simples, eu não estou complicando muito nas expressões. Eu vou introduzir aqui alguns termos diferentes para poder trabalhar lá dentro do meu visitor, do meu visitante. Então, eu vou trabalhar com a separação entre termo 1 e outros termos. Tá? Se eu não quisesse fazer isso, eu teria que trabalhar essas duas ocorrências como uma única lista. Então, eu teria que pegar a posição 0, é o primeiro, essa aqui é a posição 1, essa aqui começa na posição 1, depois 2, depois 3. Tá? Eu vou trabalhar com dois nomes diferentes para diferenciar lá no meu analisador semântico. Aqui eu vou renomear para exp parênteses, porque eu tenho duas ocorrências do exp aqui. Ó. Eu tenho esse exp aqui e esse aqui. Tá? Esse aqui seria a subexpressão, esse aqui seria a expressão parênteses, para poder, na hora de fazer análise, não confundir os dois. Tá? Vamos chamar aqui de variável, só para ficar mais fácil. E aqui constante. Só estou renomeando, não precisaria renomear aqui, mas eu vou renomear. Na declaração eu vou colocar aqui o nome. E, bom, é só isso. Aqui já dá para eu trabalhar. Ok, já temos aqui nossa gramática. Vamos compilar para ver se está dando certo, para poder produzir o nosso base visitor. E aí, com base no base visitor gerado, eu vou criar o meu visitor específico, que vai fazer a análise semântica aqui. Terminou de compilar, então foi gerado aqui na minha pasta Generated Sources, o nosso parser, Lexer e parser, e também o nosso visitor e o base visitor. Então, vamos trabalhar agora com o nosso analisador semântico. Vou criar então uma nova classe, vou chamar aqui de calculador. Que vai estender o nosso base visitor. E eu vou utilizar double com o retorno dos métodos. Bom, essa minha classe calculador vai fazer uso dos escopos. Então, vamos criar aqui uma nova instância de escopos alinhados. E lembrando que quando eu construo esse objeto, eu já tenho lá uma pilha inicializada e essa pilha já tem um escopo global pronto já para a gente poder trabalhar. Vamos começar sobrescrevendo o nosso visit programa. Nesse método não vai ter muita coisa, eu vou simplesmente fazer uma visita na expressão. Vamos fazer agora o visitador da expressão, onde eu vou pegar o valor do termo, o termo 1, né, que é o primeiro termo aqui, ó. Vou fechar aqui as minhas outras classes. Então, eu vou pegar o valor desse termo aqui, vou armazenar em valor, e vamos varrer os outros termos. Que é valor. Falta importar o termo context, beleza? Importei aqui, return valor. Então veja como ficou fácil a visitação da expressão, porque eu só tenho um operador, né? Então é sempre soma, né? Por isso que eu falei que eu queria simplificar. Então, para mim não interessa o operador, é sempre soma. Senão eu teria que fazer um if ali para saber qual é a operação aritmética que eu vou fazer. Tá? Agora vamos fazer a visitação do termo. E a gente tem no termo 4 opções. 1, 2, 3 ou 4. Eu vou descobrir qual que é o tipo, né, qual que é a opção, testando pelo null aqui. Ó. Então vamos testar. Se ctx exp parênteses not igual a null, eu sei que foi essa opção que foi a escolhida. Então vai ser uma expressão entre parênteses. Então nesse caso é fácil, basta eu retornar a visitação da expressão. Se não, vamos ver se não é uma constante.
porque pode ser esse cara aqui. E se for constante, também é fácil. Basta eu analisar o texto e converter para double, que é o valor que eu quero calcular. Pronto. Se não, eu quero saber se não é uma variável. Acabei de ver que faltou um S aqui, ó. Se for uma variável, agora a gente vai ter que encontrar o valor dessa variável, certo? Essa variável vai estar onde? Onde vai estar o valor dela? Vai estar na tabela de símbolos, porque ela foi declarada com um valor, certo? Lá na declaração. Que eu não fiz ainda o visitador da declaração, tá? Mas vai estar lá. Então eu vou buscar na minha tabela de símbolos correspondente. Eu vou chamar para isso o percorrer escopos aninhados, que retorna uma lista com todos os meus escopos. E essa lista, vou importar ela aqui, essa lista vai ter a minha variável. Eu vou percorrer essa lista, né, do começo para o fim. Então, quando eu fizer assim, ó, olha a tabela de símbolos, PS, dois pontos escopos. Do jeito que está estruturada a classe do Java de lista ligada, quando eu for percorrer essa lista, eu vou começar pelo topo, depois eu vou para a segunda posição abaixo do topo, depois para a terceira, até chegar no fundo da lista. Tá? E o que eu quero fazer? Eu quero procurar a minha variável que está mais próxima. Então, o mais próximo possível é a do topo. Então, eu vou olhar na tabela que está no topo e ver se o símbolo existe. Então, vou verificar se aquela variável, né, o getText dela, o lexema da variável, existe nessa tabela de símbolos que está no topo. Se existir, quer dizer, se o retorno dessa função não for nulo, eu vou retornar o valor daquela entrada. Agora, se for nulo, ele vai voltar, vai sair aqui desse if, né, vai fazer o for de novo, vai olhar para a tabela que está embaixo e vai verificar. Se existe, ele retorna, senão ele vai procurar de novo. Até que a lista toda tenha sido percorrida. Se ele percorreu a lista toda e não encontrou uma variável com aquele nome, isso significa que eu estou usando uma variável que não foi declarada. Isso é um erro semântico. Então vamos lançar um erro semântico aqui, ó. Vou mostrar erro semântico, nome da variável, não foi declarada antes do uso. Ok? Então, quando eu chegar nesse momento aqui, eu tenho certeza que aquela variável não existe, nenhum escopo da minha lista, da minha pilha de escopos, certo? Bom, ficou faltando agora fazer o último elemento, que é do meu termo, que é a subexpressão, que pode ter uma nova lista de declarações aqui. Esse momento aqui é quando eu crio um novo escopo. Porque sempre que eu tiver uma subexpressão, quer dizer, apareceu a palavra let de novo, eu tenho um novo escopo. E é aqui que eu tenho que me preocupar com isso. Então vamos lá. Vou colocar um else aqui, que eu sei que vai ser a última opção. Eu vou criar um novo escopo, certo? Depois que eu criar um novo escopo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma nova lista de declarações. Então eu vou visitar essa lista de declarações para eventualmente inserir novos elementos lá. Vamos chamar aqui o visit lista decl. Ok. Depois eu vou pegar o valor da subexpressão. Aqui ele não está achando lista decl. Deixa eu ver por quê. Eu coloquei um list aqui, né? Faltou um A. Vou botar um A aqui. Então, lista decl. E depois que eu fiz o cálculo, né, do valor, né, visitando a subexpressão, eu posso abandonar o escopo. E eu retorno o valor que eu quero.
Também não está achando escopos alinhados, abandonar escopo. Ou seja, é assim que a gente cria os escopos alinhados, que sempre que aparecer uma nova subexpressão, eu vou criar um novo escopo, fazer o que eu tenho que fazer dentro do escopo, e aí abandonar aquele escopo. Ok? Tá dando um erro aqui, ó, vamos ver o que está acontecendo. Expressões de 4, 12, 10. Na linha 12. Tá. Chama de list, aqui é lista. Beleza. Beleza, então a gente agora tem o nosso visitador para o termo completo. E ele já sabe calcular o valor de um termo. Vamos agora fazer a declaração da variável, que é o que ficou faltando fazer. Bom, para fazer a visitação da declaração, vamos sobrescrever aqui o nosso visitDecl. A visitação da declaração não vai retornar nada, porque uma declaração não tem valor. Na verdade, eu nem uso aqui, ó, quando eu chamo o visitDecl aqui, eu não estou usando, né, o retorno. O que eu tenho que fazer é simplesmente achar aonde declarar essa variável aqui. Para isso, eu vou pegar o escopo atual. Então, tabela de símbolos, escopo atual, igual a escopos alinhados, ponto, obter escopo atual. No escopo atual é que eu vou inserir o meu elemento, mas antes eu tenho que verificar se já não existe. Então vamos lá. If escopo atual, ponto, verificar. Qual que é o nome? ctx.nome.getText. Se esse cara aqui não for nulo, quer dizer que já existe uma variável no escopo atual com aquele mesmo nome. E isso não pode. No mesmo escopo não pode ter dois nomes iguais, declarados iguais. Pode ter dois coexistindo, né? Um declarado atualmente e um no escopo mais global. Mas eles não podem ser declarados no mesmo escopo. Então vamos lançar aqui uma exceção também, um novo erro semântico. Nome.text declarada duas vezes no mesmo escopo. As minhas mensagens não estão muito boas, tá? Eu deveria mostrar a linha, a coluna, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Beleza, se não cair esse if aqui, então a gente vai ter a variável realmente válida para declarar aqui. Então vamos inserir no escopo atual. E eu preciso passar o valor. Qual que é o valor dessa variável? Tá aqui, ó, é o nome e o exp. Então eu preciso pegar o valor do exp, calcular ele. Então vamos retornar o cálculo do exp, que é a visitação. Tem alguma coisa, eu coloquei ponto equals aqui, ponto inserir. Pronto. Então agora a gente tem nosso visitador de declaração funcionando para a gente poder realmente ter os valores armazenados na tabela de símbolos aí. Bom, agora a gente já pode testar. Aqui está o programa principal, eu já criei, já adiantei aqui, já criei. Vamos compilar. Ele vai produzir para a gente aqui o nosso jar executável. Enquanto isso, eu vou repassar o que está fazendo aqui. Ó. Então, a gente está construindo o nosso parser, como nos exemplos anteriores. Estou inicializando o nosso calculador, que é o nosso analisador semântico. Estou chamando a regra para visitar o programa, que é a primeira regra, que vai retornar para mim um valor. E nesse processo todo, ele vai usar os símbolos intermediários ali nas tabelas para poder fazer o cálculo correto. Terminou de compilar. Então, vamos rodar aqui. Navegando jar, NetBeans Projects, XPR Parser 3, Target, Parser 3 Jar Dependencies, e vamos chamar ele no nosso desktop, programa.txt. Valor calculado igual a 10. Então, deu certo com esse cara aqui, valor é 10. Vamos fazer alguns outros exemplos, né? Vamos pegar aquele exemplo mais complicado, né? Então, last x igual a 2,
Y igual a 3. Agora vamos criar um escopo interno aqui. Let x igual a x mais 1. Quer dizer, esse x vai receber o valor do x anterior, que é 2 mais 1, 3. Vamos criar um outro escopo para o y aqui. Let z igual a 3. X igual a 4. Aí eu vou calcular x mais y mais z. Esse vai ser o valor que vai para o y. Vamos retornar tudo isso aqui. X mais y, que é o valor que vai para a expressão final. Acho que é isso, vamos testar. Deu 13, que é o valor correto que tem que fazer mesmo. Vamos mostrar aqui um exemplo de uma variável declarada duas vezes no mesmo escopo, para ver se está detectando x igual a 2, x igual a 3 em x mais 1. Olha lá, erro semântico, x declarado duas vezes no mesmo escopo. Vamos fazer aqui um uso de uma variável não declarada. Então, vamos fazer os x e o z declarado e o y não. Vamos tentar. Também deu um erro semântico. Lá. Y não foi declarado antes do uso. E isso vai funcionar, né, dentro do mesmo escopo. Né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um outro escopo. X igual a 3 em x. Só para a gente ver se a gente está sobrescrevendo o escopo mesmo. Então, eu tenho x igual a 2 aqui em cima global e o x igual a 3 aqui. Então, vai valer o x igual a 3, que é o mais próximo. Valor 3 aqui funcionou. E por último, vamos fazer um exemplo, né, de pegar uma variável mais ampla. Então, eu tenho y igual a 3 aqui, né, mas não tem nenhum x declarado nesse escopo aqui, ou seja, vai valer o escopo maior, que é 2. Então, ele vai mostrar 2 como resultado dessa expressão aqui. Opa, vou terminar errado. Funcionou lá o valor 2. Bom, então com isso a gente tem esse programa funcionando, né? Ou seja, eu demonstrei aqui para vocês o uso básico da tabela de símbolos e como que a gente faz para implementar o escopo aninhado e a regra da declaração antes do uso de uma maneira bem fácil, usando uma pilha, né, e uma tabela hash para armazenar os símbolos aqui. Nessa nossa tabela, a gente basicamente colocamos dois valores, né, dois atributos, né, duas colunas, que é o nome e o valor, mas como eu falei, poderia ter outros valores quaisquer aqui. Se a gente quisesse armazenar, por exemplo, função, argumentos, array, qualquer coisa que a gente precisar, a gente pode colocar aqui na entrada como colunas adicionais. Bom, além da declaração antes do uso e alinhamento mais próximo, a gente costuma fazer um outro tipo de verificação bastante comum, que é a verificação de tipos, que é a compatibilidade de tipos em comandos. Por exemplo, na atribuição, a gente tem que verificar se o lado esquerdo da atribuição pode receber o valor do lado direito, quer dizer, se os tipos são compatíveis. Em comandos de repetição, comandos de teste, a gente tem que verificar, por exemplo, se é um booleano que está vindo ali na expressão. E a gente tem que analisar para todos os operadores se os tipos que estão envolvidos, né, os operandos, são compatíveis para aquela operação. Então, se eu tiver, por exemplo, uma soma de um inteiro com um ponto flutuante, esse tipo de operação não é compatível, geralmente, na máquina, em nível de sistema operacional. A gente tem que converter um dos dois tipos ali, né, ou truncar o valor de ponto flutuante, ou converter o valor inteiro para ponto flutuante. Então, esse tipo de verificação também a gente acaba fazendo dentro do analisador semântico. E eu vou mostrar agora a seguir um exemplo de como a gente pode fazer isso na linguagem alguma utilizando o Antler. Bom, agora a gente vai começar um exemplo na linguagem alguma. Aqui está um programa de entrada que a gente vai testar. Na verdade é o mesmo da última aula que a gente usou a linguagem alguma. E eu já comecei o projeto aqui no NetBeans. Vou fechar aqui. Então eu já criei o projeto, chama Alguma Semântico. Eu já criei a gramática da linguagem alguma, está digitado aqui. E eu já criei uma classe para a tabela de símbolos. Tá? Então a gente tem basicamente a mesma ideia do exemplo anterior, só que eu vou colocar também informação de tipo aqui. Quer dizer, não vou me preocupar com o valor das variáveis, porque agora a gente vai estar pensando numa linguagem de programação mesmo, então eu quero me preocupar com os tipos, para poder fazer a verificação. Então a minha tabela de símbolos, a primeira coisa que ela vai ter uma informação de tipo. Na linguagem alguma, né, o enumeration tipo alguma vai poder ser inteiro, ou real, ou inválido, que é quando acontecer algum tipo de erro, né, algum erro de tipo, a gente vai poder indicar
através de um tipo inválido. Uma entrada na tabela de símbolos vai ser um nome e um tipo. Dessa vez eu coloquei as duas classes aqui internas para a tabela de símbolos como uma classe alinhada dentro da tabela de símbolos, tá? Mas não muda nada em relação à última implementação. A tabela de símbolos continua sendo um mapa. Dessa vez eu instanciei o mapa sem identificar que é um hash map, mas nada mesmo porque a implementação aqui vai ser um hash map. A estrutura é a mesma, eu tenho uma string como entrada, como a chave de entrada, e a entrada da tabela de símbolos como elemento armazenado. E a gente vai precisar de 3 métodos. O adicionar, que coloca na tabela de símbolos uma entrada, então dado um nome e um tipo, eu vou adicionar. Uma verificação para ver se aquela tabela tem aquele nome armazenado, que simplesmente retorna verdadeiro ou falso, e um verificar que retorna de fato o tipo de uma variável. Tá? Então eu vou passar o nome, eu vou fazer o get, quer dizer, eu vou encontrar a entrada e vou retornar o tipo. Agora eu vou criar uma classe que vai ter alguns métodos utilitários para a gente. Vou chamar de alguma semântico utils. Vou dar uma limpada aqui na classe. Aqui a gente vai ter alguns métodos auxiliares. A primeira coisa que eu vou armazenar aqui vai ser uma lista de erros semânticos. Vai ser uma lista de strings e eu vou declarar ela como estático para não ter que instanciar esse objeto para poder usar os meus erros semânticos. Então eu vou jogar meus erros semânticos nessa lista através do método adicionar erros semânticos. E aí eu vou passar um token que originou o erro e uma mensagem. Eu vou usar o token para poder pegar a linha e a coluna onde apareceu o erro. Então t.getLine. Deixa eu importar o token aqui. Então o t.getLine retorna a linha e a coluna vai ser t.getSharPositionLine, que é a coluna que aconteceu o erro. E vamos armazenar aqui nos erros semânticos, quando esse método for invocado, a seguinte string: erro na linha D, coluna D, tracinho, a string S. Então vai ser linha, coluna, mensagem. Então vamos imprimir uma mensagem de erro que tem agora informação de linha e coluna de onde que foi originado o erro. Tá? Então quer dizer que quando eu for chamar esse método, eu tenho que lembrar de passar o token que originou o erro, tá? Ou onde eu detectei o erro. Agora eu vou precisar de um método que vai retornar um tipo que vai chamar verificar tipo. Vou passar uma tabela de símbolos e eu vou passar uma expressão aritmética. Expressão aritmética context. Não está dando para aparecer aqui. Deixa eu dar um enter aqui. O que esse método vai fazer? Tabela de símbolos. Esse método, eu vou passar para ele uma expressão aritmética que veio lá do meu alguma parser, né? Como eu já gerei o meu código para minha gramática, essa é a estrutura de expressão aritmética. Então vai ter um termo, operador aritmético 1, termo aritmético, esse segunda parte repetido 0 ou mais vezes. Tá? Então vou passar uma expressão conforme a minha gramática e uma tabela de símbolos e ele vai tentar identificar qual que é o tipo dessa expressão. Então é um método que vai fazer essa verificação para mim. Eu vou usar isso depois no meu analisador semântico. Bom, vamos ver como é que funciona esse verificador de tipos. Vou fazer de um jeito assim. Ó. Primeiro, eu vou varrer os meus termos aritméticos em um for. Então, TA é o termo aritmético. Então, para cada termo aritmético, eu vou verificar o tipo dele. Tabela de símbolos, ponto tipo alguma, aux, igual a verificar tipo. Tabela TA. Então, eu vou repassar essa chamada de verificar tipo para outro método que eu vou criar aqui embaixo. Vou até criar ele aqui. Ó. Então, eu vou criar esse método aqui embaixo, que é verificar tipo, agora para termo aritmético.
né? E o que é o termo aritmético? O termo aritmético é uma lista de fatores, basicamente, separados por um operador 2 aqui. Eu vou pegar esse tipo e vou. Bom, primeira coisa, eu vou verificar. Na verdade, eu primeiro preciso armazenar aqui um valor. Ó. Esse vai ser o meu retorno, tá? Ret é o meu retorno, que eu vou retornar lá embaixo. Eu vou verificar se esse ret já foi configurado, se ele já foi atribuído em algum momento. Quer dizer, se ele for nulo, ret vai ser igual ao aux, que é o tipo que eu acabei de pegar aqui. Ó. Então, a primeira vez que eu executar esse for, o ret vai receber o tipo do termo. Ou seja, se tiver uma expressão assim, ó, T1 mais T2 menos T3, a primeira vez que eu rodar esse for vai ser o T1. Então, o T1 vai ser o tipo da expressão resultante. Então, se eu tiver apenas uma expressão que é apenas um termo, esse é o tipo da expressão. Se eu tiver dois, eu vou ter que fazer uma combinação a mais aqui, certo? Então, essa linha aqui vai ser a primeira execução. Se não for nulo, quer dizer que já é o segundo termo que eu estou analisando, ok? Então, vamos verificar a compatibilidade desse segundo termo aqui com o que eu já tinha. Então, se o ret, que é o que eu já tinha, não for igual ao aux, quer dizer, se o tipo é diferente e aux não for igual tabela de símbolos, ponto tipo alguma, ponto inválido, ou seja, o que eu estou perguntando aqui? O tipo do termo que está chegando é diferente do que já tinha e esse tipo não é um inválido. Então eu vou reportar um erro semântico. Adicionar erro semântico. Aí eu vou passar o começo da expressão como sendo o token que originou o erro semântico. Tá? Quer dizer, o ctx.start é o primeiro token da expressão. Start é o primeiro token. E aí vamos passar a mensagem. Expressão. Vamos pegar todo o texto da expressão. Contém tipos incompatíveis. Certo? Então, estou mandando a mensagem aqui, estou armazenando a mensagem de erro aqui. E vamos setar esse erro aqui, ó. Esse tipo como inválido. Pronto, essa é a implementação de verificação por expressão. Então, basicamente, eu vou verificar se todos os tipos de uma mesma, todos os termos de uma mesma expressão são iguais. Se tiver um diferente, a primeira vez que esse cara aparecer, eu vou adicionar o erro semântico e eu vou setar o tipo da expressão inteira como inválido. Aí ele vai continuar analisando, claro, mas sempre vai dar inválido e ele não vai adicionar um erro uma segunda vez. Certo? Então, essa lógica garante que eu não tenha nenhuma possibilidade de ter tipos diferentes em uma expressão. Então, se eu tiver, por exemplo, x mais y mais 3, aí o x é inteiro, o y é inteiro e o 3 é inteiro mesmo, então beleza, não deu erro de tipos. Agora, se o y for real, vai dar um erro de tipo nessa expressão aqui. Tá? Então, obrigatoriamente, tem que ter todos os tipos iguais na mesma expressão. A verificação do tipo de um termo é a mesmíssima estrutura. Vou copiar e colar aqui, ó. Ficou com o nome errado aqui, tá? CTX. É a mesma coisa. Então, eu vou verificar o tipo do fator, que eu não implementei ainda, vamos implementar ali embaixo. Ó. Vou ter o tipo do fator. Se ele não for ainda atribuído nesse for, eu vou atribuir agora. Senão, eu vou comparar com o que já tenho. Se tiver alguma coisa errada, eu vou falar que o termo contém tipos incompatíveis. Tá? Então, é a mesma verificação que vai acontecer aqui. A diferença é que se eu tiver aqui assim, ó, agora, 2 mais 3 vezes 5, ou 3 vezes x, né? E se acontecer um erro aqui, a mensagem vai mostrar apenas o termo como sendo errado. Então, é o 3 vezes x que está errado em termos de tipo inválido. Aí, claro, depois ele vai mostrar que toda a expressão está errada porque o termo vai estar inválido, tá? Mas a detecção do erro vai acontecer dentro do termo.
Agora vamos fazer a verificação do tipo do fator. E do fator, eu tenho que considerar as diferentes possibilidades do fator, né? Vou colocar chamado de CTX aqui para ficar igual, tá? O que é um fator na nossa expressão aqui? Um fator é número inteiro, ou, deixa eu aumentar um pouquinho, ou número real, ou variável, ou expressão. Certo? Bom, então é fácil de detectar alguns desses caras aqui. Ó. Então, se ctx.numInt not igual a null, quer dizer que veio um número inteiro aqui. Então, return tabela de símbolos, ponto tipo alguma, ponto inteiro. Se não, se ctx.numReal not igual a null, return tabela de símbolos, ponto tipo alguma, ponto real. Se não, se, vamos olhar aqui, a expressão aritmética, né? Se a expressão aritmética não for nula, ctx.expressão aritmética, isso, não for nula, eu vou retornar verificar tipo tabela, vírgula, ctx.expressão aritmética. Eu vou verificar o tipo da expressão inteira, reutilizando o método que eu já tinha criado aqui em cima. Então, eu vou chamar esse método aqui. Ok? Falta fazer, então, o último caso, que é quando eu tenho variável, né? Que é o que eu tenho que, de fato, olhar na tabela de símbolos para lembrar da sua declaração. Lembrando que eu não fiz declaração nenhuma ainda, tá? Estou só trabalhando com essa classe aqui, auxiliar. Quer dizer, a tabela está sendo passada para mim por parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha variável. Tá? Primeiro, vamos pegar o nome dela. Opa. Peguei o nome da variável aqui em nome var. Vamos verificar se na tabela não existe o nome var. Caramba. Se a tabela não existe, então vamos adicionar o erro semântico. Porque eu estou usando uma variável em um lugar, né, e essa variável não existe. O token que eu vou colocar como erro semântico aqui vai ser o símbolo da variável. Então, esse getSymbol retorna o token. E eu preciso do token porque é ele que tem a linha e a coluna, tá? E o texto vai ser variável, nome var, não foi declarada antes do uso. Ok? Vamos retornar aqui o tipo inválido. Agora, se o símbolo existe, retorne verificar tipo tabela nome var. Que é quando eu vou passar um nome de variável direto para esse método aqui que eu vou criar agora. Ok? Bom, eu não precisaria, na verdade, criar esse último aqui. Só vou fazer para ficar tudo no mesmo nível aqui, tá? Vou fazer return tabela.verificar nome var. Poderia chamar isso aqui direto aqui em cima, tá? Mas assim fica tudo de uma forma uniforme, todo mundo aqui um método chamado verificar tipo dentro dessa classe alguma semântico úteis. Certo? Então, agora eu tenho a verificação da expressão completa, ou seja, dentro desse alguma semântico úteis eu tenho basicamente duas funções, né? Uma para adicionar os erros semânticos, que eu vou poder chamar, e outra para verificar tipos de expressões aritméticas, termos aritméticos, fatores aritméticos e de nomes de variáveis. Ok? E veja que nesse analisador aqui, nessa classe, né, eu só estou considerando uma única tabela. Eu não estou considerando o caso onde eu tenho múltiplas tabelas alinhadas, como no exemplo anterior. Porque aqui todo mundo é global. Né? A linguagem alguma é uma linguagem onde todas as variáveis são globais. Por isso que eu não preciso me preocupar com a questão dos escopos alinhados aí. Agora vamos criar o nosso analisador semântico. Vou criar uma nova classe, chamada de alguma semântico. Poderia chamar de verificador de tipos, né, ou alguma coisa assim. E aqui eu vou fazer a substituição dos visitantes, tá? Então eu vou estender aqui o meu alguma base visitor. Eu não vou precisar do retorno, vou colocar void aqui porque eu não vou retornar nada.
Então, todos os meus métodos vão ser void. Tá? E eu vou usar uma única tabela de símbolos. Como eu falei, a minha linguagem alguma não tem escopos, né? Vamos fazer aqui o primeiro visitor, que é o visit programa. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inicializar a tabela. Eu vou ter uma apenas e ela vai ser inicializada no começo do programa e depois não vou mais mexer nessa inicialização. Quer dizer, ninguém vai sumir aqui. Todas as variáveis que forem declaradas vão ficar visíveis para sempre no meu código aqui, tá? Declaração é onde eu vou colocar as variáveis na tabela de símbolos. Tá? E eu vou colocar os tipos delas também. Bom, pode deixar isso aqui que eu vou... Agora não vai servir para nada, mas pode deixar. Tá? Vamos lá. Então, o nome da variável vai ser ctx.variável.getText. O string o tipo da variável, vou chamar aqui de str, tipo var, vai ser tipo var. E vamos converter isso para tipo alguma. Tipo alguma, tipo var, tipo alguma, ponto inválido. Vamos importar aqui tipo alguma e vamos ver que tipo que é. Switch str tipo var. Se for inteiro, se for real, vai ser real. Beleza. E vamos agora verificar se essa variável já foi declarada. Se tabela ponto existe nome var, quer dizer que essa variável já foi declarada. Então vamos adicionar o erro semântico. Alguma semântico utils ponto adicionar erro semântico. Eu estou chamando esse método diretamente, sem instanciar essa classe, porque todo mundo lá dentro é estático. Tá? Então vai funcionar de boa aqui. Bom, essa variável que eu vou mostrar aqui como token vai ser a variável que causou o erro, né? Então, ctx.variável.getSymbol. E a mensagem vai ser variável, mas nome var, já foi declarada, ou já existe. Ou foi declarada 2 vezes, sei lá, pode ser qualquer mensagem aqui. Se não existe, tabela.adicionar nome var, tipo var. Ok? Então agora a gente tem na nossa tabela adicionado o nome e o tipo da variável, onde o tipo vai ser uma instância aqui desse enumeration, que vai ser ou inteiro ou real. Eu declarei como inválido aqui, mas nunca vai acontecer, tá? Ou ele vai ser inteiro ou vai ser real, porque não vai ter como ter outra opção, senão daria um erro sintático, tá? O analisador sintático não deixa diferente. Beleza. Vamos agora continuar e vamos fazer a visitação dos comandos, onde a gente vai fazer a verificação do tipo. Tá? Então vamos começar com o comando atribuição. Comando atribuição é quando eu tenho, vamos lá olhando a gramática, atribuição, eu tenho atribuir expressão a variável. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o tipo da expressão, vou pegar o tipo da variável, se eles forem diferentes, eu vou dar um erro semântico. Quer dizer que eu tenho uma atribuição inválida aqui. Então vamos lá. Tipo alguma, tipo expressão. Vou chamar o verificar tipo. Vou passar a minha tabela. Vai ser ctx.expressão aritmética, que é a expressão que está sendo atribuída para a minha variável. Peguei o meu tipo, armazenei aqui em tipo expressão. Se tipo expressão não for inválido, porque se for inválido já vai dar o erro lá dentro, tá? Lembrando que aqui dentro, ó, já tem aqui a possibilidade de ter erro de tipo inválido. Ó. Então a mensagem de erro já seria gerada lá dentro mesmo do utils. Mas se não for tipo inválido, então quer dizer que é um tipo real. Vamos pegar o nome da variável.
vamos ver se a variável existe, né? A tabela não existe, a variável não existe, então vamos gerar um erro aqui. Vou até copiar o erro aqui de dentro, ó, que é o mesmo. Alguma semântico úteis, ponto. Então, se nossa tabela não existir, vai imprimir variável não foi declarada antes do uso. Ok, então agora a gente sabe que a variável existe. Vamos pegar o tipo dela. A gente já tem esse método lá também. Eu vou passar a tabela e o nome da variável e eu vou chamar o alguma semântico úteis, ponto verificar é tipo. Tá private lá dentro. Deixa eu colocar um public aqui. Então, beleza. Agora a gente tem o tipo da variável. A gente vai fazer a verificação aqui, ó. Se tipo variável não for igual a tipo expressão e o tipo expressão não for igual inválido, para não gerar o erro de novo, né? Eu já verifiquei isso aqui, não precisa ter. Então, se o tipo da variável não for igual ao tipo da expressão, vamos gerar o nosso erro semântico aqui. A variável que gerou o erro. Na verdade, pode ter sido a própria expressão, né? Mas vamos falar que o erro é na variável. Vou falar o seguinte, ó. Tipo da variável nome var não é compatível com o tipo da expressão. Ok? Eu imprimi aqui uma mensagenzinha de erro. E pronto, então agora a gente tem a nossa verificação de tipos na atribuição. Eu fiz aqui também duas verificações adicionais. Coloquei aqui uma implementação do visit comando de entrada, que é o da leitura, né? Para fazer a verificação também do erro semântico de variáveis que não foram declaradas. E eu coloquei aqui, cada vez que eu tenho uma expressão aritmética, eu verificar o tipo dessa expressão aqui para poder verificar se tem algum tipo de erro, tá? Então aqui dentro eu vou chamar o verificar tipo e se tiver algum erro lá dentro vai ser reportado. Também criei aqui o método principal, né? Também é muito parecido com o que a gente já vinha fazendo, né? Então não tem muito segredo aqui. Depois de inicializar o programa, o parser, eu vou chamar a regra programa, que vai retornar para mim a minha árvore. Vou instanciar o meu semântico, vou chamar o visitante a partir do programa. E aí eu vou imprimir os erros semânticos aqui, ó, só para complementar. Então, para cada um desses erros, porque eu estava só adicionando eles numa lista, né? Então agora eu estou imprimindo a lista na tela. Então beleza, agora a gente pode compilar e testar esse programa para ver se ele consegue detectar corretamente os erros semânticos aí da minha linguagem alguma. Bom, então vamos testar nosso compilador. Terminei de compilar lá, vamos executar aqui. Alguma semântico target, alguma semântico jar, desktop programa.txt. Deu 5 erros semânticos, ó. Variável número 4 não foi declarada antes do uso. De novo, número 5 não foi declarado antes do uso. A expressão número 5 mais 3 tem tipos incompatíveis. E 2 mais 2.4 contém tipos incompatíveis. Na verdade, esses erros aqui, né? Número 4 não foi declarado antes do uso. Número 5. Então, vamos declarar esses caras aqui. Está até comentado aqui, ó. Número 4. Vamos rodar agora. Agora só tem a variável número 5 na linha 32, coluna 9, né? Vamos lá ver.
32, coluna 9. Vai imprimir o número 5 mais 3. Vamos declarar o número 5, então, aqui, ó. Número 5. Vamos declarar ele como real. Agora está dando que tem tipos incompatíveis na expressão número 5 mais 3. Porque o número 5 é real e o 3 é inteiro. Então, vamos transformar em inteiro aqui. Agora só está na linha 34,9, que é o 2 mais 2,4. Também está dois tipos incompatíveis. Vamos chamar aqui 2.0, aí os dois vão ser reais, e aí ele vai dar certo. Pronto, nenhum erro. Vamos mostrar um erro aqui em comando de atribuição, né? A variável, por exemplo, o número 3 é inteira. Vamos colocar aqui um valor real, aqui, 2.3 mais 5.0 vezes 2.7. Sei lá, vamos fazer uma expressão aqui que vai ser um número real, e o número 3 é variável do número tipo inteiro. Opa, então vai dar erro aqui. Olha lá, na linha 29, coluna 29, tipo da variável número 3 não é compatível com o tipo da expressão. 29, 29, exatamente aqui, certo? Bom, com isso a gente tem essa implementação funcionando e deu para dar uma boa ideia de como que a gente pode fazer um sistema de tipos aí simples funcionar usando o Antler e os visitantes e usando a tabela de símbolos como principal elemento que auxilia aí nessa verificação. Bom, essas foram algumas verificações semânticas que dá para fazer, né? Tem muitas outras, né? Você pode fazer o que você quiser em termos de verificação na sua linguagem. Por exemplo, a concordância entre parâmetros formais e atuais em termos de número, ordem e tipo. Se você tiver um procedimento declarado lá com P, né? Declarado com dois parâmetros, um inteiro e um real. Na hora que eu estiver chamando esse procedimento, eu posso verificar se eles são compatíveis os tipos e as quantidades. Então, por exemplo, na primeira linha ali, eu chamei passando 10 e 2.3, ok. Na segunda linha, passei chamando 10 e 2. O 2 é um inteiro, mas tudo bem. Um inteiro para real eu consigo converter, sem problema nenhum. Agora, na terceira linha, eu posso gerar um erro, porque o primeiro argumento era para ser inteiro. Era para ser inteiro e foi real. E no quarto exemplo, era para passar dois parâmetros e eu passei um só. Então, dá para você fazer também isso aí com a tabela de símbolos. Eu poderia armazenar na tabela de símbolos uma lista de parâmetros com os seus tipos, para a gente poder essa verificação. Bom, e a gente chega ao final da aula aí sobre análise semântica, né? Devido aí à grande variação, né, das coisas que precisam ser feitas nas linguagens, não dá para você formalizar como a gente fez com o BNF. Né? Com o BNF na análise sintática, a gente conseguiu praticamente automatizar 100% do processo. A gente digita a gramática e o analisador é gerado 100%, né, automaticamente. Aqui não dá, não tem como a gente fazer isso de uma forma automática. Né? A gente tem que fazer, né, de uma maneira meio que artesanal e dependente da linguagem de programação. A única técnica que tem aí que é bastante conhecida, né, que a gente vai acabar usando mesmo é a tabela de símbolos, que é esse estilo que eu trabalhei aí, né, onde você trabalha uma tabela, uma pilha de tabelas, busca de símbolos, inserção de símbolos, verificação se já foi declarado ou não. Ok? Bom, então a gente encerra essa aula. Estamos quase chegando no final do curso, né? Agora as próximas aulas aí, que vão ser poucas, talvez seja uma ou duas, a gente vai focar então em geração de código para a gente poder completar o ciclo e partir do programa fonte e gerar um programa objeto que roda. É isso, então obrigado e até a próxima.